Boa noite, gente, tudo bem? Hoje, dia 2 de outubro, sábado, 2 de outubro de 2021, e a gente tá aqui hoje, tô aqui hoje para mais um videozinho aí com vocês. Pessoal, hoje eu queria falar um pouco do Senado, um pouquinho de alguns senadores e o que aconteceu essa semana na CPI. Eu fui pesquisar aqui sobre dois senadores. A gente já sabe, né, que eu não vou falar os nomes, mas vocês vão saber de quem eu estou falando. No final vocês vão entender o porquê que eu trouxe esse tema hoje aqui pra gente, pra vocês, tá bom? Então, pessoal, primeiro eu quero falar sobre o presidente da CPI. Eu não costumo assistir essa CPI assim direto, porque me dá azia, né? Então agora eu vou falar aqui para vocês. Eu fiz uma pesquisa rapidamente sobre o presidente dessa CPI e eu vou ler agora aqui para vocês o que eu encontrei a respeito dele. Então vamos lá. Ele é senador pelo Amazonas e governou o estado entre 2010 e 2014, quando foi alvo de investigação por suspeita de irregularidade e desvios na área da saúde. Durante a Operação Maus Caminhos, deflagrada em 2016, o objeto central da investigação foi o desvio de aproximadamente 260 milhões de reais de verbas públicas da saúde, com a realização de contratos milionários firmados com o governo amazonense. Quando ele foi governador, um relatório da Polícia Federal, que era da Operação Vertex, um desdobramento da Operação Maus Caminhos, o seu nome foi citado 256 vezes em 257 páginas. E um dos trechos desse relatório fala da criação e manutenção de uma organização criminosa construída em torno do Instituto Novos Caminhos, com participação ativa desse senador. E cita também o recebimento de propinas no valor de 500 mil reais entregue de forma fracionada. A esposa dele e 3 irmãos já foram presos. Então, pessoal, essa é mais ou menos a historinha do presidente dessa CPI. Acontece que lá em 2005, ele foi absolvido de uma acusação de envolvimento em exploração sexual infantil, por causa de uma movimentação da bancada naquela época e de alguns parlamentares para protegê-lo da acusação de pedofilia. Pesado, né? Mas esse é o presidente da CPI. Tá? Essa fonte minha aqui é da Jovem Pan. Se vocês digitarem lá no Google, vocês vão encontrar. Então, vamos para o próximo. O próximo que eu quero falar aqui para vocês é o relator da CPI. Também não posso falar o nome, né? Então, a historinha dele é mais ou menos assim, ó. Ele acumula mais de 25 processos no STF. Ele possui inquéritos por crimes contra a honra, até os conhecidos inquéritos por corrupção nas operações Lava Jato, Zelotes e no âmbito da Postales, que é um instituto de previdência dos Correios. Réu desde 2019 no âmbito da Lava Jato, ele chegou a ser réu em 2016, quando o STF acolheu denúncia por peculato em um inquérito, onde foi acusado de receber ajuda financeira de lobistas ligados a construtoras. Então aí, para o vídeo não ficar muito longo, eu anotei aqui os números dos inquéritos aonde esse senador é citado, o relator da CPI, e aí se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse, é só vocês pesquisarem lá no Google que vai aparecer. Então vamos lá, ó, os inquéritos hoje, números 4.215, 4.851, 4.492,
4.832, 4.833, 4.382, 4.464, 4.426, 4.326 e 3.393. Desculpa, 3.993. Em julho agora ele foi indiciado pela Polícia Federal por corrupção e lavagem de dinheiro. Aí você deve tá se perguntando, mas por que ela está falando isso tudo? Eu estou falando isso tudo, pessoal, que é para a gente perceber a imoralidade de grande parte do Senado. Eu trouxe aqui para vocês dois, porque estão em voga agora, né? Porque um é presidente, o outro é relator da CPI. Mas se vocês forem a fundo pesquisar, grande parte deles lá, a ficha é tão suja quanto essas aqui. E o Senado, pessoal, é uma casa de suma importância para o bom funcionamento do nosso país. E aí eu pergunto a vocês, como que esses dois sujeitos estão ocupando esses cargos nessa CPI? É imoral, é antiético. Que país é esse? Aonde nós temos lá hoje um presidente de uma CPI e um relator de uma CPI com uma ficha criminal dessa aqui extensa. É isso que nós temos que mudar. Eu trago essas informações aqui para vocês porque eu sei que, como eu já falei aqui antes, nem todo mundo gosta de ir lá pesquisar, olhar e tudo mais. Então eu faço isso aqui para vocês não somente porque eu gosto, porque eu adoro fazer isso. Mas eu faço que é para a informação correta chegar até vocês. Porque é importante que a gente saiba a composição das nossas casas lá em Brasília. É muito importante isso. A gente tem que saber com quem a gente está lidando. E ano que vem, que é ano eleitoral, nós vamos ter mais uma oportunidade de dar mais uma limpada nesse Congresso. É nossa obrigação tirar gente como essa daqui, de lá. Eu tenho vergonha de ser representada por essas pessoas. E eu creio que a maioria de vocês também tem. Eu tenho vergonha de grande parte desse Senado. E eu vou chegar lá. E aí, essa semana, nós tivemos lá na CPI o comparecimento, né, do empresário Luciano Hang, que foi mais uma lavada, né, porque não tem prova nenhuma contra ele. Aquilo ali foi mais, né, um show de pirotecnia por parte, né, dos três patetas lá, querendo desacreditá-lo, né, humilhá-lo, né, mas não conseguiram. Então, quer dizer, aí eu te pergunto de novo, que país é esse aonde um empresário que doou R$1 milhão durante a pandemia, deve ter doado muito mais, doou R$1 milhão para respiradores para o estado do presidente da CPI, né? Um cara desse ser questionado por uma figura que é suspeita em desviar 250 milhões da saúde. É piada pronta isso. Então aqui, olha, eu separei aqui umas frasezinhas ditas pelos ilustres senadores para vocês verem eu não sei nem que palavra que eu posso usar para isso, mas para você ver a falta de decoro, né? A falta de conhecimento dessas pessoas que estão lá ocupando essas cadeiras. Então vamos lá, eu tenho que prestar atenção para não falar os nomes, ó. Teve uma frase aqui que foi dita por um senador, ele é bem conhecido aí pela internet como Drácula. Ele disse o seguinte, ó, eu vou abrir aspas porque é vergonhoso. Steve Bannon foi preso porque estava roubando dinheiro da construção do muro para separar o México do Brasil, fecho aspas. Ele estudou na mesma escola
da ex-presidente estocadora de vento. Eu tô achando isso. Uma senadora da República me disse a seguinte pérola, abro aspas, ao invés desse valor cair para baixo, ele acabou caindo para cima, fecho aspas. Gente, pelo amor de Deus, vocês são senadores da República. Vocês não podem falar esse tipo de coisa, gente, que vergonha. Outra, no dia lá do depoimento do Luciano Hang, o relator da CPI me solta a seguinte pérola também, abro aspas, em algum momento o senhor operou com criptomoeda, com Bitcoin ou outros? Fecho aspas. Gente, que é isso? Português básico. Não deixa vocês desesperados, né, de saberem que nós somos representados por esse tipo de gente? Eu fico apavorada. São senadores da República, são figuras importantes, cometendo esses erros. Vocês não têm assessor, ninguém para explicar para vocês como é que se fala, como é que se escreve, já que vocês não sabem? Vamos melhorar isso aí, por favor, né? Porque tá um espetáculo de horrores isso aí. Enfim, pessoal, hoje era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Eu espero que tenha ficado mais ou menos claro aí. Então eu peço a vocês que procurem, mais uma vez eu peço que procurem pesquisar, procurem estudar, procurem as fontes seguras para vocês se informarem, para a gente indo abrir a mente cada vez mais, né? Para a gente ter conhecimento de causa, para a gente saber das coisas que estão aí acontecendo, porque é muito importante que a gente saiba, né, desses detalhes, desses pormenores, entendeu? Para a gente poder avançar como país, como uma grande nação que nós somos, tá bom, pessoal? Então, olha, a nossa frase de hoje é do Lincoln, outra frase do Lincoln que eu adoro, olha. Pecar pelo silêncio, quando se deveria protestar, transforma homens em covardes. E o nosso protesto, além de ser o protesto das ruas, que a gente vai e tudo mais, o nosso protesto também tem que ser nas urnas. Vamos protestar nas urnas ano que vem. Vamos tirar esses energúmenos de lá. É feio. É feio pro povo, é feio pra gente e é feio pro mundo. Nossa imagem perante o mundo com senadores desse nível, processados por corrupção, lavagem de dinheiro, exploração sexual infantil, pedofilia, erros de português absurdos. É desesperador. Vamos parar e vamos pensar um pouquinho, né? Ano que vem a gente tem que dar essa resposta nas urnas, tem que protestar nas urnas. Tá bom, pessoal? Um beijo grande para vocês, bom fim de semana e até sábado que vem, se Deus quiser.